Na noite em que tudo parecia apenas cumprimento de um acordo, um gesto inesperado selou destinos para sempre. Entre silêncio, dever e segredos, algo maior começou a pulsar. Inscreva-se no canal e mergulhe nessa história onde um simples ato muda todas as certezas. Os últimos convidados deixavam o amplo terreiro da Casa Grande, enquanto o céu começava a tingir-se de tons alaranjados. Breno Vallen observava com semblante impassível a movimentação dos funcionários que desmontavam as mesas do jardim. Aos 38 anos, o homem carregava no olhar a firmeza de quem estava acostumado a comandar uma das maiores produções de café da região. Seus dedos tamborilavam sobre o corrimão da varanda em um ritmo que denunciava sua inquietação interna. O casamento havia transcorrido exatamente como planejado, sem excessos emocionais. Apenas o necessário para oficializar o acordo que beneficiaria ambas as famílias. O sol se punha, levando embora a formalidade do dia e trazendo consigo a inevitável realidade da noite de núpcias. Breno ajustou o relógio de pulso, presente de seu falecido pai. Ainda tinha algumas horas antes de subir para o quarto, onde Helena, agora sua esposa, provavelmente o aguardava. Respirou fundo e dirigiu-se ao escritório. Assuntos financeiros sempre foram seu refúgio mais confortável. As planilhas e números não exigiam dele o desconforto dos sentimentos. Os comentários da festa ainda ecoavam em sua mente. Cochichos mal disfarçados sobre como o poderoso fazendeiro finalmente havia se acertado com uma moça de família, ainda que não fosse do mesmo círculo social. Uma aliança estratégica, diziam alguns. Uma forma de salvar as terras dos Orion, sussurravam outros. Breno sabia que, de uma forma ou de outra, todos estavam certos. O casamento era um acordo. Os Orion estavam à beira da falência depois que sucessivas secas haviam devastado sua pequena produção. As terras deles, no entanto, eram estratégicas para a expansão da fazenda Horizontes. Possuíam nascentes essenciais para o sistema de irrigação que Breno planejava implementar. O acordo fora simples: casamento com a filha única da família, em troca da preservação das terras e do nome dos Orion. Não havia espaço para romantismos. Era uma decisão de negócios, como tantas outras que tomara ao longo da vida. Helena Orion, agora Helena Vallen, permanecia sentada na beira da cama do amplo quarto principal, suas mãos inquietas alisando repetidamente o tecido da camisola de cetim que Carmen, a governanta, havia separado para ela. Aos 22 anos, jamais imaginara que seu casamento seria assim. Um acordo selado entre seu pai e um homem que mal conhecia, sem cortejo, sem amor, apenas a fria necessidade. Durante a cerimônia, evitara olhar diretamente para os convidados. Conhecia bem aqueles olhares, a mistura de pena e curiosidade maldosa. A moça simples, que agora carregava o sobrenome de uma das famílias mais influentes da região. Os rumores corriam soltos pelo vilarejo há semanas, desde que o noivado fora anunciado. Helena havia sido criada para ser obediente, para entender que o bem da família vinha acima de seus desejos pessoais. Quando seu pai, com olhos marejados, explicou a situação desesperadora em que se encontravam, ela não hesitou em aceitar o destino que lhe ofereciam. O que mais poderia fazer? Ver seus pais perderem tudo, o trabalho de gerações reduzido a nada? Observou o quarto que agora seria seu lar. Era maior que toda a sala de sua antiga casa. Os móveis de madeira escura, entalhados à mão, transmitiam a solidez de uma riqueza construída ao longo de gerações. Tudo ali parecia intimidador, desde os quadros de paisagens nas paredes até a grande cama com dossel. Nada parecia pertencer ao seu mundo. O ranger da porta a sobressaltou. Breno entrou com passos firmes, já tendo trocado o terno formal por uma roupa mais casual, embora ainda impecavelmente alinhada. Seus olhos encontraram os dela por um breve momento, antes de desviarem para a janela. Espero que tenha encontrado tudo o que precisa, disse ele, sua voz controlada, como se falasse com um de seus funcionários. Sim, obrigada, respondeu Helena, a voz quase um sussurro. Carmen foi muito gentil. O silêncio pesou entre eles. Dois estranhos unidos por assinaturas em um papel, agora esperados a compartilhar a intimidade
que normalmente é construída por sentimentos. Breno aproximou-se lentamente, sentando-se ao lado dela na cama, mantendo ainda uma distância calculada. Helena, começou ele, escolhendo cuidadosamente as palavras. Sei que este não é o casamento com que você sonhou. Não sou um homem de ilusões românticas. Construí minha vida em torno desta fazenda e de meus negócios. Mas quero que saiba que respeitarei você como minha esposa. Helena assentiu, os olhos fixos nas próprias mãos. Entendo as circunstâncias que nos trouxeram até aqui, Sr. Valen. Não espero mais do que respeito mútuo. Breno, corrigiu ele. A partir de agora somos marido e mulher. As formalidades não são necessárias entre nós. A noite que se seguiu foi um encontro mecânico, cumprimento de uma obrigação matrimonial sem o calor da paixão ou a ternura do afeto. Breno agiu com a mesma eficiência com que conduzia seus negócios, enquanto Helena aceitou aquele momento como mais um dever a cumprir em nome da sobrevivência de sua família. Quando terminou, cada um recolheu-se ao seu lado da cama, separados por um abismo invisível muito maior que os poucos centímetros entre seus corpos. As semanas seguintes trouxeram para Helena o desafio de adaptar-se à nova vida. A casa grande, com seus muitos cômodos e funcionários, era como um labirinto de regras não ditas e tradições enraizadas. Carmen, a governanta que servia a família Valen há décadas, tornou-se seu guia naquele universo desconhecido. A senhora agora é a dona desta casa, dizia a mulher mais velha, enquanto mostrava a Helena os livros de contabilidade doméstica, os cardápios, as rotinas da criadagem. Mas tenha paciência. As mudanças aqui acontecem devagar, como o crescimento das mudas de café. Breno mantinha-se distante durante o dia, absorvido pela administração da fazenda. As noites repetiam o mesmo ritual, conversas breves sobre assuntos práticos, jantares silenciosos e encontros íntimos que, embora menos tensos que o primeiro, continuavam desprovidos de qualquer centelha emocional. Foi em uma manhã de domingo, quase um mês após o casamento, que Helena sentiu a primeira náusea. Atribuiu inicialmente ao café forte que Carmen servia todas as manhãs, ao qual ainda não havia se acostumado. Mas quando os enjoos persistiram, nos dias seguintes, sempre nas primeiras horas da manhã, uma suspeita começou a formar-se em sua mente. A confirmação veio através de Carmen, cujos olhos experientes perceberam as mudanças sutis no corpo e no comportamento da jovem senhora. A senhora está esperando um filho, afirmou a governanta com a certeza de quem já vira aqueles sinais muitas vezes. Os sinais não mentem. A notícia atingiu Helena como uma onda. Um filho, uma vida formando-se dentro dela, fruto de uma união sem amor. O que significaria esta criança para seu casamento com Breno? Como ele receberia a notícia? E o que diriam os moradores do vilarejo, sempre tão prontos a criar histórias e espalhar rumores? Naquela noite, quando Breno retornou da inspeção dos cafezais, Helena o aguardava na varanda. O sol se punha no horizonte, pintando o céu com as mesmas cores alaranjadas do dia de seu casamento. Sentiu um calafrio ao perceber que, em apenas um mês, sua vida havia se transformado completamente. E agora, com a notícia que carregava, estava prestes a mudar ainda mais. Preciso lhe contar algo, disse ela, assim que ele se aproximou. A expressão normalmente impassível de Breno se alterou por um breve momento, como se pressentisse que algo importante estava por vir. Estou grávida, anunciou Helena, as palavras saindo mais firmes do que esperava. Vamos ter um filho. O silêncio que se seguiu ao anúncio de Helena pareceu durar uma eternidade. Breno permaneceu imóvel, seus olhos fixos no horizonte, como se buscasse nas montanhas distantes a reação adequada. O vento suave balançava as folhas dos cafieiros que se estendiam até onde a vista alcançava, criando um murmúrio contínuo que preenchia o vazio entre eles. Um filho, repetiu ele finalmente, as palavras saindo como se estivesse testando seu peso. Não havia alegria em sua voz, mas também não havia rejeição. Apenas a constatação de um fato que alteraria o curso planejado de suas vidas. Quanto tempo? Pouco mais de um mês deve ter acontecido na nossa... Helena hesitou, incapaz de nomear aquela primeira noite com palavras que sugerissem intimidade.
Entendo. Breno apalpou de completar a frase. Seus dedos tamborilaram no corrimão da varanda, gesto que Helena já reconhecia como sinal de que sua mente trabalhava, calculando implicações, reorganizando planos. Isso muda algumas coisas, disse ele finalmente. Precisaremos preparar um quarto para a criança, e você precisará de cuidados médicos adequados. Seus olhos finalmente encontraram os dela, e por um breve momento, Helena vislumbrou algo diferente naquele olhar. Não era ternura, talvez nem mesmo afeto, mas uma espécie de consideração que não estava lá antes. A linhagem dos Valen continuará. Isso é importante. Foi a única concessão emocional que ele permitiu a si mesmo antes de voltar à praticidade. Conversarei com o Dr. Paulo amanhã. Ele é o melhor médico da região. Com isso, Breno assentiu brevemente e retirou-se para seu escritório, deixando Helena sozinha com seus pensamentos e a nova vida que crescia dentro dela. A notícia da gravidez de Helena espalhou-se pelo vilarejo de São Mateus do Café, com a velocidade de um incêndio em época de seca. Primeiro foram os funcionários da fazenda, que notaram as visitas frequentes do Dr. Paulo. Depois, os comerciantes, que abasteciam a casa grande. Por fim, até mesmo o padre já comentava o assunto após as missas dominicais. Tão rápido assim? Cochichavam as senhoras na praça central. Mal se casaram e já estão esperando. Dizem que foi por isso que o casamento aconteceu às pressas, sussurrava Dona Margarida, dona da única farmácia do vilarejo, para um grupo de clientes. A moça deve ter armado para o fazendeiro. Família falida, precisando de dinheiro. Não seria a primeira vez que vemos esse tipo de história. As teorias maldosas multiplicavam-se. Alguns diziam que Helena já estava grávida antes do casamento. Outros que ela havia planejado tudo para fisgar o rico fazendeiro. Poucos consideravam a possibilidade simples de que um casal recém-casado naturalmente pudesse gerar um filho. Em São Mateus do Café, pequena cidade onde o tempo parecia mover-se no ritmo lento das estações de plantio e colheita, a vida alheia era o entretenimento mais acessível. No domingo seguinte, quando Helena acompanhou Breno à missa, uma tradição inescapável para a família mais influente da região, sentiu os olhares como agulhas perfurando sua pele. Caminhou de cabeça erguida pelo corredor central da igreja, seu braço levemente apoiado no de Breno, que mantinha a expressão severa de sempre. O vestido simples que escolhera ainda não revelava sua condição, mas todos já sabiam. Sentiu uma onda de náusea que nada tinha a ver com a gravidez. Quando o padre Antônio, durante o sermão, falou longamente sobre a importância da família e dos filhos como bênçãos divinas que chegam no tempo certo. O olhar do religioso pousou nela por alguns segundos a mais do que seria natural, enviando uma mensagem clara para os fiéis atentos. Na saída da igreja, enquanto Breno conversava com alguns produtores locais sobre a próxima safra, Helena foi abordada por Luciana Peixoto, filha do prefeito e, como todos sabiam, ex-namorada de Breno. "Helena, querida, que notícia maravilhosa", disse a mulher com um sorriso que não alcançava seus olhos. "Devo parabenizá-la pela eficiência. Imagino que Breno esteja encantado com a perspectiva da paternidade. Ele sempre foi tão focado na fazenda que muitos de nós duvidávamos que algum dia tivesse tempo para formar família." O veneno destilado em cada palavra era evidente. "Breno está muito satisfeito com a continuidade de sua linhagem", respondeu Helena com uma calma que não sabia possuir. "E eu estou feliz em poder dar-lhe esse presente." A resposta, diplomática mas firme, surpreendeu Luciana, que esperava intimidar a jovem esposa. Antes que pudesse elaborar outra provocação, Breno aproximou-se, pousando a mão no cotovelo de Helena num gesto que, para os observadores, pareceu protetor. "Vamos, Helena, temos convidados para o almoço", disse, ele acenando brevemente para Luciana, antes de conduzir a esposa ao carro. No caminho de volta à fazenda, Helena sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas recusou-se a deixá-las cair. "As pessoas do vilarejo", começou ela, a voz trêmula de raiva contida, "estão falando coisas terríveis sobre mim, sobre nós."
Breno manteve os olhos na estrada de terra que serpenteava entre os cafezais. O povo sempre fala, respondeu com pragmatismo, especialmente quando se trata dos Valen. Não é a primeira vez que somos alvo de fofocas e não será a última. Seu tom era de quem já estava acostumado a viver sob o escrutínio público. Mas estão dizendo que planejei tudo isso, que engravidei de propósito para... Helena não conseguiu completar, a humilhação queimando seu rosto. Para sua surpresa, Breno desacelerou o carro e parou à sombra de uma grande árvore. Virou-se para ela com uma expressão que Helena não conseguiu decifrar. Escute, Helena. Não me importo com o que dizem no vilarejo. Sei exatamente como e por que nos casamos. Foi um acordo entre famílias, claro e objetivo. E sei também que este filho... Ele fez uma pausa, parecendo escolher as palavras. Este filho é consequência natural do nosso casamento. Nada mais, nada menos. Havia uma firmeza em sua voz que, embora não fosse exatamente conforto, oferecia a Helena uma espécie de âncora. Você é uma Valen agora. Não se curve aos murmúrios daqueles que nos invejam. Com isso ele retomou o caminho, deixando Helena com uma nova perspectiva sobre o homem com quem se casara. Não era carinho o que ele oferecia, mas uma forma de respeito e proteção que ela não havia antecipado. Nas semanas seguintes, enquanto seu corpo começava a mostrar os primeiros sinais da gravidez, Helena percebeu mudanças sutis na rotina da fazenda. Breno, sempre tão ausente, começou a retornar mais cedo dos cafezais. Os jantares antes silenciosos passaram a incluir perguntas ocasionais sobre como ela estava se sentindo, se precisava de algo específico. Pequenos gestos que, embora pudessem parecer insignificantes para um observador externo, representavam um enorme desvio do comportamento anterior do fazendeiro. Uma tarde, após uma consulta com o Dr. Paulo, Helena encontrou em seu quarto um berço, antigo de madeira escura, belamente entalhado com motivos de folhas e frutos de café. Carmen explicou que havia pertencido ao próprio Breno quando bebê, e antes dele, a gerações de Valen. O patrão mandou que fosse restaurado e polido ontem mesmo, assim que soube que o bebê está se desenvolvendo bem, revelou a governanta. Com um leve sorriso. Nunca o vi tão interessado nos detalhes da casa quanto nas últimas semanas. Aquela noite, quando Breno retornou, Helena mencionou o berço. É tradição na família, explicou ele. Um raro momento em que falava sobre algo pessoal. Todos os Valen dormem nesse berço em seus primeiros meses de vida. Meu pai dizia que isso conecta as gerações, que a madeira absorve a força dos que vieram antes e a transmite aos novos. Helena observou fascinada, como o rosto normalmente severo de Breno suavizava-se ao falar da tradição familiar. Por um momento fugaz, vislumbrou o menino que ele fora, crescendo sob o peso das tradições e expectativas daquele nome. É lindo, disse ela sinceramente. Nosso filho será muito afortunado por ter esse senso de pertencimento, de história. Algo mudou no olhar de Breno ao ouvir aquelas palavras, como se pela primeira vez ele realmente a visse, não como parte de um acordo comercial, mas como a mãe de seu filho, a mulher que carregaria adiante sua linhagem. Sim, concordou ele, a voz mais suave do que o habitual. Nosso filho será afortunado. O quarto mês de gravidez trouxe consigo novos desafios. A barriga de Helena agora era visível, tornando impossível evitar os olhares e comentários quando ia ao vilarejo. Mas também trouxe uma novidade que transformou tudo. Durante uma consulta, Dr. Paulo permitiu que ouvissem os batimentos cardíacos do bebê. A experiência afetou Helena profundamente, como era de se esperar. O som rápido e ritmado tornava real a vida que crescia dentro dela de uma forma que nem mesmo os enjoos matinais haviam conseguido. Mas foi a reação de Breno que realmente a surpreendeu. O homem, sempre tão controlado, empalideceu ao ouvir aquele som. Suas mãos, normalmente firmes, tremeram levemente, e seus olhos, por um momento, revelaram uma emoção que Helena nunca havia visto nele: vulnerabilidade. No caminho de volta para a fazenda, ele dirigiu em silêncio, mas era um silêncio diferente dos anteriores. Não era a ausência de palavras por falta de interesse, mas a quietude de quem está absorvendo uma experiência transformadora. Ao chegarem em casa, Breno ajudou Helena a descer do carro com um cuidado inédito.
Precisamos pensar em um nome, disse ele repentinamente, enquanto caminhavam para a entrada. Helena parou, surpresa tanto pela sugestão quanto pelo nós que ele empregara. Uma pequena palavra que sugeria uma parceria que até então não existia. Sim, respondeu ela, um sorriso involuntário formando-se em seus lábios. Precisamos. Naquela noite, pela primeira vez desde o casamento, Breno não se recolheu ao escritório após o jantar. Em vez disso, sentou-se com Helena na varanda e, juntos, observaram o céu estrelado que se estendia sobre os cafezais. Não conversaram muito, mas o silêncio entre eles havia se transformado. Já não era um vazio desconfortável, mas um espaço compartilhado onde algo novo e ainda indefinido começava a crescer. Assim como o filho que unia seus destinos, de maneiras que nenhum acordo poderia prever. Os meses que se seguiram trouxeram mudanças que iam além das transformações físicas da gravidez. A Fazenda Horizontes, que sempre fora um lugar de eficiência implacável e tradições rígidas, começava a apresentar pequenas fissuras em sua fachada austera. Funcionários antigos notavam, com espanto silencioso, como o patrão agora fazia perguntas sobre o andamento das reformas no quarto adjacente ao principal, que se transformava lentamente em um espaço para o bebê. Carmen, sempre tão discreta, não conseguia esconder o sorriso quando via Breno modificar suas rotinas para acompanhar Helena nas consultas mensais com o Dr. Paulo. O 5º mês de gravidez coincidiu com o início da colheita do café. Era uma época de atividade frenética na fazenda, com trabalhadores temporários enchendo os galpões e o barulho das máquinas de beneficiamento funcionando dia e noite. Em anos anteriores, Breno mal pisava na casa grande durante este período, preferindo supervisionar pessoalmente cada etapa do processo, que era a fonte da fortuna dos Wallen. Neste ano, no entanto, algo havia mudado. Embora ainda dedicasse longas horas aos cafezais, ele agora retornava para o almoço, fazendo da refeição um momento para verificar como Helena estava se sentindo. Uma manhã, enquanto o café da manhã era servido na varanda que dava vista para os campos verdejantes, Helena notou que Breno a observava com uma expressão que não conseguiu decifrar. "Há algo errado?" perguntou ela, automaticamente ajustando o vestido solto que acomodava sua barriga cada vez mais visível. Breno pareceu despertar de seus pensamentos. "Não", respondeu ele, a voz mais suave do que o habitual. "Estava apenas observando como você parece diferente." Helena sentiu o rosto aquecer. Era a coisa mais próxima de um elogio que já recebera dele. Diferente como? Ousou perguntar, os olhos fixos na xícara de chá de ervas que substituíra o café desde o início da gravidez. "Mais forte", respondeu, ele após um momento de reflexão. "Quando a conheci, pensei que fosse quebrar ao primeiro vento forte. Agora vejo que há mais em você do que aparenta." O comentário, embora não fosse exatamente romântico, tocou Helena profundamente. Era verdade. Ela própria sentia a mudança. A menina tímida que chegara à fazenda Horizontes meses atrás, tremendo diante do destino que lhe fora imposto, agora dava lugar a uma mulher que começava a encontrar seu lugar naquele mundo tão diferente do seu. Já não se intimidava com os olhares de julgamento quando ia ao vilarejo, nem se encolhia diante das perguntas indiscretas das senhoras após a missa. "A gravidez muda uma mulher", respondeu ela simplesmente. "Não é apenas o corpo, é como se de repente houvesse mais em jogo." Breno assentiu, como se compreendesse perfeitamente o que ela queria dizer. "Minha mãe costumava dizer algo parecido", comentou ele, surpreendendo Helena com a menção à falecida matriarca dos Wallen, figura quase mítica de quem ele raramente falava. "Ela dizia que carregar um filho é carregar o futuro, e isso dá à mulher uma força que nenhum homem jamais conhecerá." Helena sorriu, imaginando a mulher que havia criado Breno, severa e tradicional, segundo o que Carmen contara, mas também aparentemente sábia à sua maneira. "Gostaria de tê-la conhecido", disse sinceramente. "Vocês teriam muito em comum", respondeu Breno, levantando-se para retornar ao trabalho. Antes de sair, porém, fez algo que deixou Helena momentaneamente sem fôlego. Estendeu a mão e, com uma hesitação quase imperceptível,
Tocou levemente sua barriga. O gesto durou apenas um segundo, mas o impacto permaneceu muito depois que ele saiu. Na semana seguinte, a Fazenda Horizontes recebeu a visita de Rodrigo Mendes, amigo de infância de Breno e um dos poucos que mantinha uma relação próxima com o reservado fazendeiro. Advogado respeitado em Belo Horizonte, Rodrigo administrava os assuntos legais da família Valen há anos. Sua chegada, no entanto, não parecia ter relação apenas com negócios. Durante o jantar, observou Helena com genuíno interesse, fazendo perguntas sobre sua adaptação à vida na fazenda e demonstrando uma calidez que contrastava com a frieza habitual dos amigos de Breno. "Então você está transformando o nosso Breno em um homem de família", comentou ele com um sorriso, enquanto saboreavam a sobremesa na varanda. "Nunca pensei que viveria para ver isso." Helena notou como Breno parecia desconfortável com o comentário, mas não da forma defensiva de antes. Era quase como se estivesse envergonhado. "Rodrigo exagera", respondeu o fazendeiro, os olhos fixos na paisagem noturna. "Apenas estamos seguindo o curso natural das coisas." "O curso natural?", riu Rodrigo. "O homem que jurou que jamais teria tempo para a família porque a fazenda exigia dedicação exclusiva? O mesmo que me disse, há não mais que um ano, que casamento era apenas uma instituição social ultrapassada." Helena observou fascinada este vislumbre de um Breno que não conhecia. O homem que havia declarado tais coisas parecia muito distante, daquele que agora, quase diariamente, perguntava sobre o desenvolvimento do bebê. "As pessoas mudam", respondeu Breno secamente, claramente desconfortável com a direção da conversa, "e as circunstâncias também." Mais tarde, após Rodrigo se recolher ao quarto de hóspedes, Helena encontrou Breno em seu escritório. A porta estava entreaberta, algo incomum, quase um convite silencioso. Ela hesitou por um momento antes de bater levemente. "Posso entrar?" Breno ergueu os olhos dos papéis que analisava. Para sua surpresa, não parecia incomodado com a interrupção. "Claro", respondeu, indicando a cadeira à sua frente. "Rodrigo é interessante", comentou Helena, buscando um início de conversa. "Ele fala muito." Um pequeno sorriso surgiu no canto dos lábios de Breno. "Desde criança. Na escola ele sempre estava na diretoria por isso." A imagem de um Breno criança, provavelmente já sério e reservado, ao lado de um amigo falante e expansivo, fez Helena sorrir. "Vocês parecem muito diferentes. Complementares, diria minha mãe." Ele era a voz, eu, os ouvidos. O comentário, mais pessoal do que qualquer outro que Breno já havia compartilhado, criou um momento de intimidade inesperada. "O que Rodrigo disse sobre você nunca querer uma família?" Helena hesitou, incerta se estava invadindo um território proibido. Breno permaneceu em silêncio por alguns instantes, como se considerasse como responder, ou se deveria responder. "Eu acreditava nisso", admitiu finalmente. "Esta fazenda, este legado, sempre foram minha única preocupação. Vi como o casamento de meus pais era complicado. Minha mãe era uma mulher brilhante, sufocada por convenções sociais. Meu pai a admirava, mas também a limitava. Prometi a mim mesmo que não repetiria esse padrão." Helena absorveu aquelas palavras, vendo pela primeira vez uma vulnerabilidade genuína em Breno. "E agora?", perguntou suavemente. "Agora?" Ele pausou, seus olhos encontrando os dela com uma intensidade nova. "Agora estou descobrindo que há mais na vida do que planejei." Aquela noite marcou uma mudança sutil, mas significativa na relação deles. As conversas tornaram-se mais frequentes, não apenas sobre o bebê, mas sobre pequenas coisas, memórias de infância, preferências simples, visões de mundo. Não era amor, ainda não, mas era o início de algo que nenhum dos dois havia previsto quando assinaram aquele contrato de casamento. Uma verdadeira conexão. Com o avanço da gravidez, Helena começou a sentir mais fortemente os movimentos do bebê. A primeira vez que sentiu um chute claramente definido, estava sozinha no jardim, lendo um livro que encontrara na vasta biblioteca da Casa Grande. A sensação a pegou de surpresa, um pequeno impacto interno, como um lembrete vivo de que não estava mais sozinha em seu próprio corpo. Instintivamente,
Pousou a mão sobre a barriga, sentindo o movimento se repetir sob seus dedos. "Olá, pequeno", sussurrou, uma onda de amor tomando conta dela de forma avassaladora. Foi assim que Breno a encontrou, minutos depois, com uma expressão de maravilhamento que transformava completamente seu rosto. "O que foi?", perguntou ele, aproximando-se com uma preocupação que já se tornara habitual. "O bebê", respondeu Helena, com um sorriso radiante. "Ele está chutando. Quer sentir?" As palavras saíram espontaneamente, sem que ela considerasse o quão íntimo era o convite. Para sua surpresa, Breno não hesitou. Ajoelhou-se ao lado dela e, com uma reverência quase solene, pousou a mão onde ela indicava. Por alguns momentos, nada aconteceu, e Helena temeu que o bebê tivesse parado. Então, como se respondesse ao toque do pai, um chute forte pressionou contra a palma de Breno. A reação dele foi imediata e profunda. Seus olhos se arregalaram e um som, meio suspiro, meio riso, escapou de seus lábios. "Meu Deus", murmurou ele, uma expressão de absoluto espanto tomando conta de seu rosto. "É realmente um ser humano aí dentro." Helena não pôde conter o riso diante da observação óbvia. Sim, um pequeno Valen muito ativo, pelo jeito. Breno manteve a mão na barriga dela, aparentemente esquecido de qualquer constrangimento, enquanto o bebê continuava seus movimentos. Havia algo quase sagrado naquele momento compartilhado, uma intimidade que transcendia qualquer contato físico que já haviam tido. "Você já pensou em nomes?", perguntou ele repentinamente. "Tenho pensado em alguns", admitiu Helena. "Se for menina, gostaria de chamá-la de Kiara, como minha avó." Breno assentiu lentamente. "É um belo nome", concordou. "E se for menino?" "Aí pensei que você poderia escolher", ofereceu ela. "Afinal, seria o herdeiro dos Valen." Uma sombra passou pelo rosto de Breno. "Herdeiro", repetiu ele pensativamente. "Sabe, passei a vida inteira sendo preparado para ser o herdeiro perfeito. Cada decisão, cada escolha, sempre pautada pelo legado da família." Seus olhos encontraram os de Helena, surpreendentemente vulneráveis. "Às vezes me pergunto se não estamos impondo um fardo pesado demais a esta criança, antes mesmo de ela nascer." A confissão pegou Helena de surpresa. Era a primeira vez que Breno questionava abertamente as tradições familiares que sempre pareceram sagradas para ele. "Talvez possamos encontrar um equilíbrio", sugeriu ela cuidadosamente. "Honrar o passado sem ser prisioneiro dele." Breno a encarou por um longo momento, como se visse algo novo em seu rosto. "Você tem sabedoria, Helena Valen", disse finalmente, sua voz carregando um novo tom de respeito. "Mais do que muitos que estudaram nas melhores universidades." O elogio a fez corar. "Aprendi observando a vida", respondeu simplesmente. "Na pequena propriedade dos meus pais, via como as plantas mais flexíveis sobreviviam às tempestades, enquanto as mais rígidas quebravam." "Uma lição que a Fazenda Horizontes poderia aprender", murmurou Breno, mais para si mesmo do que para ela. Naquela noite, pela primeira vez desde o casamento, Breno tomou a mão de Helena na cama, não como prelúdio para o cumprimento de um dever conjugal, mas como um gesto de conexão. Seus dedos entrelaçaram-se naturalmente, criando uma ponte física sobre o abismo emocional que havia entre eles. Um abismo que, dia após dia, tornava-se menos profundo. Do lado de fora da casa grande, os cafezais estendiam-se sob o luar, suas folhas sussurrando segredos que apenas o tempo revelaria. E dentro dos muros da fazenda, que por gerações testemunhara apenas uniões de conveniência e respeito distante, algo inesperado começava a florescer. Tão surpreendente quanto uma flor selvagem encontrando seu caminho através do concreto. O 7º mês de gravidez chegou com as primeiras chuvas de outubro, transformando a paisagem da Fazenda Horizontes. Os cafezais, antes sedentos sob o sol inclemente, agora exibiam um verde vibrante, promessa de uma safra abundante no próximo ano. Helena, cujo corpo havia se transformado tanto quanto a paisagem ao seu redor, encontrava-se cada vez mais envolvida nos assuntos da fazenda. O que começara como uma curiosidade tímida sobre o funcionamento do império,
que agora também carregava seu sobrenome, transformara-se em um interesse genuíno e uma participação cada vez mais ativa. Numa tarde particularmente amena, ela surpreendeu Breno ao apresentar-lhe uma análise detalhada dos gastos domésticos da fazenda, com sugestões de otimização que permitiriam economia sem sacrificar a qualidade de vida dos funcionários. Onde aprendeu a fazer isso? Perguntou ele, genuinamente impressionado com as planilhas meticulosamente organizadas. Com meu pai, respondeu Helena, uma nota de orgulho em sua voz. Nossa propriedade era pequena, mas ele me ensinou que cada centavo conta quando se administra uma terra. E Carmen me mostrou os livros contábeis da Casa Grande. Breno estudou os números por alguns momentos, o rosto sério em concentração. Suas ideias são excelentes, concluiu finalmente. Especialmente, resta sobre o reaproveitamento da água da cozinha para a horta. Simples, mas eficiente. Ele levantou os olhos, encontrando-os dela com uma expressão que mesclava surpresa e admiração. Você tem talento para a gestão, Helena. O elogio, vindo de um homem conhecido por sua exigência nos negócios, fez com que ela sentisse um calor de satisfação espalhar-se por seu peito. Não era apenas o reconhecimento de sua inteligência que a tocava, mas a percepção de que Breno realmente a via, não como a esposa imposta por um acordo, mas como uma parceira com valor próprio. Gostaria de assumir a supervisão da Casa Grande e seus funcionários, propôs ela, aproveitando o momento favorável. Carmen já faz muito, e com o bebê chegando, seria bom para mim ter algo além da gravidez para ocupar minha mente. Breno pareceu considerar a proposta por um momento. Tradicionalmente, a esposa de um Valen sempre supervisionou a casa, disse ele lentamente. Minha mãe administrava tudo com mão de ferro. Os funcionários ainda falam sobre como ela conseguia identificar um garfo fora do lugar a metros de distância. Um pequeno sorriso surgiu em seus lábios, uma ocorrência cada vez mais frequente nas últimas semanas. A Casa Grande é sua para administrar como achar melhor. Aquela noite, pela primeira vez, Breno convidou Helena a sentar-se com ele em seu escritório após o jantar, mostrando-lhe os livros contábeis da fazenda como um todo, não apenas da casa. O gesto representava uma confiança que ia muito além da gerência doméstica. Era um vislumbre do coração do Império Valen, algo que ele jamais havia compartilhado com ninguém fora da família. A colheita deste ano foi boa, mas poderia ter sido melhor, explicou ele apontando para gráficos de produtividade. A seca nos pegou desprevenidos em algumas áreas. Helena observou os números com atenção, notando detalhes que Breno não mencionara. Esta seção aqui, apontou ela para um mapa da propriedade, parece estar consistentemente abaixo da média de produção. Há algum problema específico com o solo? Breno a encarou com uma mistura de surpresa e respeito. Como percebeu isso? Os números contam histórias, se soubermos ouvi-los, respondeu ela simplesmente. Meu pai dizia que a terra sempre fala, basta prestarmos atenção. Seu pai parece ter sido um homem sábio, comentou Breno com um novo tom em sua voz. Gostaria de conhecê-lo melhor. O comentário, aparentemente casual, atingiu Helena como uma revelação. Em todos aqueles meses, Breno nunca havia demonstrado interesse em conhecer sua família. O acordo havia sido feito com seu pai, é claro, mas desde então não houvera qualquer menção a estreitar laços entre as famílias agora unidas pelo casamento. Eles ficariam felizes em visitar, disse ela cuidadosamente, tentando esconder a emoção em sua voz. Talvez pudéssemos convidá-los para o Natal. A sugestão pairou no ar entre eles, carregada de significados que iam além de uma simples visita familiar. Era um reconhecimento público do valor da família Orion, uma declaração de que Helena não era apenas um apêndice necessário, mas uma Valen com direito a honrar suas próprias raízes. O Natal na fazenda, Horizonte, sempre foi formal, disse Breno após um momento. Jantares com políticos locais, representantes de bancos, outros produtores. Helena sentiu o coração afundar, interpretando suas palavras como uma recusa educada. Mas então ele continuou. Talvez seja hora de torná-lo mais familiar, mais real.
Seus olhos encontraram os dela com uma intensidade que fez sua respiração falhar momentaneamente. Convide seus pais, Helena, e quem mais da sua família você quiser ter por perto quando nosso filho nascer. As palavras, simples mas profundas, criaram entre eles uma intimidade nova, baseada não em obrigações conjugais ou acordos comerciais, mas em escolhas conscientes e respeito mútuo. Os dias seguintes trouxeram uma nova dinâmica à fazenda: horizontes. Helena, agora oficialmente encarregada da administração da Casa Grande, implementou mudanças sutis que aos poucos transformavam o ambiente austero em um lugar mais acolhedor. As pesadas cortinas escuras que bloqueavam a luz nas salas de estar foram substituídas por tecidos mais leves. Flores frescas dos jardins passaram a decorar os ambientes, e as refeições, antes servidas com formalidade militar, ganharam um toque mais casual e aconchegante. Os funcionários, inicialmente receosos com a nova patroa, logo perceberam que Helena combinava eficiência com gentileza, uma abordagem diferente, mas não menos eficaz que a rigidez tradicional dos Valen. Breno, por sua vez, surpreendia a todos ao apoiar abertamente as mudanças. Para o choque de Antônio, o administrador que servia a família há décadas, o patrão agora consultava a esposa sobre decisões que antes seriam tomadas unilateralmente. "Os tempos estão mudando, Antônio", respondeu Breno quando o funcionário ousou questionar a nova dinâmica. "E a Fazenda Horizontes precisa adaptar-se para sobreviver." Foi durante esse período de transformações que uma visita inesperada abalou a frágil harmonia que começava a se estabelecer. Luciana Peixoto, a ex-namorada de Breno, apareceu em uma tarde chuvosa, alegando ter assuntos urgentes para tratar com o fazendeiro. Helena estava sozinha na Casa Grande quando ela chegou, Breno tendo saído para inspecionar uma área problemática nos cafezais. "Que pena que Breno não está", disse Luciana, seu tom falsamente doce enquanto observava criticamente a sala de estar com suas novas cortinas claras. "Mas talvez seja melhor assim. Há certos assuntos que prefiro discutir longe de interferências." O insulto velado não passou despercebido por Helena, que agora, fortalecida por meses de crescimento pessoal, não se intimidava facilmente. "Breno e eu não temos segredos um para o outro", respondeu calmamente, indicando uma poltrona para a visitante. "Qualquer assunto que diga respeito a ele diz respeito a mim também." Luciana riu, um som afiado como vidro quebrado. "Que adorável", comentou com desdém. "A pequena caipira transformada em senhora da fazenda. Mas nós duas sabemos que você está aqui apenas por conveniência, não é mesmo? Um útero para dar continuidade ao nome Valen." O ataque direto fez o sangue de Helena ferver. Mas anos observando seu pai negociar com compradores difíceis haviam lhe ensinado a manter a compostura em momentos de provocação. "Qual o verdadeiro motivo da sua visita, Luciana?" A mulher ajustou-se na poltrona, seus olhos astutos estudando Helena como um predador avaliando uma presa. "Vim por amizade, acredite ou não, para alertar Breno, e você, já que insiste, sobre rumores preocupantes que circulam nos círculos financeiros de Belo Horizonte." Ela fez uma pausa dramática. "Dizem que o Banco Nacional está reconsiderando sua linha de crédito para produtores da região. Algo sobre mudanças climáticas afetando a viabilidade a longo prazo do café." Helena manteve o rosto impassível, embora seu coração tenha acelerado. Sabia, pelos livros contábeis que Breno havia compartilhado, que a fazenda dependia daquela linha de crédito para o replantio de certas áreas e modernização de equipamentos. "E como você soube disso?" perguntou cuidadosamente. Um sorriso presunçoso surgiu nos lábios perfeitamente pintados de Luciana. "Meu atual amigo é diretor regional do banco. Informações privilegiadas são uma das vantagens de se manter as conexões certas." Ela se inclinou para a frente, baixando a voz como se compartilhasse um segredo. "Breno sempre foi brilhante nos negócios, mas sempre precisou de alguém com contatos nas cidades grandes. Esse costumava ser meu papel, antes que circunstâncias interferissem." A insinuação era clara. Helena era a circunstância que havia interrompido o que Luciana considerava uma parceria natural entre ela e Breno.
Agradeço pela informação, respondeu Helena, mantendo a dignidade. Tenho certeza que Breno saberá como proceder. Oh, eu poderia ajudar, sabe? Ofereceu Luciana com falsa generosidade. Meu amigo no banco tem grande influência nas decisões de crédito. Uma palavra dele poderia garantir que a Fazenda Horizontes fosse exceção à regra. Helena encarou a mulher à sua frente, compreendendo finalmente o verdadeiro propósito da visita. Não era para ajudar, mas para criar uma dívida, uma dependência que daria a Luciana uma porta de entrada de volta à vida de Breno. Transmitir a informação a Breno assim que ele retornar, disse firmemente, levantando-se para indicar que a conversa estava encerrada. E quanto à sua generosa oferta, prefiro que discuta diretamente com meu marido quando ele estiver disponível. Os olhos de Luciana estreitaram-se perigosamente. Você não entende com quem está lidando, não é? Os Peixoto têm influência suficiente para criar ou destruir famílias como a sua. Os Orion podem não ter influência, respondeu Helena, surpreendendo a si mesma com a firmeza em sua voz. Mas os Valen certamente têm. E eu sou uma Valen agora, Luciana. O confronto foi interrompido pelo som de passos no corredor. Breno entrou, ainda usando as botas de campo, o rosto demonstrando surpresa ao encontrar as duas mulheres em aparente impasse na sala de estar. Luciana, reconheceu ele com um aceno breve. Não sabia que viria hoje. Antes que a visitante pudesse responder, Helena tomou a palavra, sua voz calma, mas assertiva. Luciana gentilmente veio compartilhar informações sobre possíveis mudanças nas políticas de crédito do Banco Nacional, explicou. Achei que você gostaria de discutir isso em seu escritório, considerando a sensibilidade do assunto. O olhar que trocou com Breno transmitiu muito mais do que suas palavras. Confiança, parceria, um entendimento silencioso. Para sua satisfação, Breno captou a mensagem imediatamente. Claro, concordou ele, indicando o corredor que levava ao escritório. Helena, você nos acompanha? A inclusão deliberada dela na conversa foi como uma declaração pública de sua posição na família. Não apenas a esposa decorativa, mas uma parceira nos assuntos mais importantes da fazenda. O rosto de Luciana enrijeceu-se momentaneamente antes de reassumir o sorriso calculado. Na verdade, disse ela, lançando um olhar avaliador para a barriga proeminente de Helena. Talvez seja melhor deixarmos esta conversa para outro momento. Helena parece cansada e não gostaria de sobrecarregá-la em seu estado delicado. Breno olhou de Luciana para Helena e algo em seu olhar mudou. Uma determinação que Helena nunca havia visto antes. Helena é perfeitamente capaz de decidir seus próprios limites, respondeu ele, sua voz adquirindo um tom protetor. E confio no julgamento dela tanto quanto no meu próprio quando se trata dos negócios da família. As palavras simples, mas poderosas, caíram como pedras no silêncio da sala. Luciana empalideceu visivelmente, compreendendo tarde demais que o jogo havia mudado. A dinâmica que ela esperava encontrar, um casamento de conveniência, onde poderia facilmente inserir-se como confidente e conselheira, não existia mais. Em seu lugar estava algo muito mais forte e impenetrável, uma verdadeira parceria. Bem, disse ela finalmente, recompondo-se com esforço visível. Vejo que escolhi um momento inoportuno. Entrarei em contato quando for mais conveniente. Isso retirou-se, deixando para trás um perfume forte e uma tensão quase palpável. Assim que a porta da frente fechou-se, Breno virou-se para Helena, seu rosto agora suavizado pela preocupação. O que ela realmente queria? Helena relatou a conversa em detalhes, incluindo as insinuações e ameaças veladas. À medida que falava, notou como Breno se aproximava fisicamente dela, como se quisesse protegê-la mesmo quando o perigo já havia passado. Ela sempre foi assim, comentou ele quando Helena terminou seu relato. Manipuladora, usando informações como moeda, de troca. Vocês foram próximos? Perguntou Helena, finalmente expressando a curiosidade que sempre tivera sobre o relacionamento anterior de Breno. Ele hesitou, como se ponderasse quanto revelar. Foi há muito tempo, respondeu finalmente. Nossas famílias sempre foram
próximas, e parecia natural que nos aproximássemos. Mas Luciana sempre viu nossa relação como uma transação. Ela me daria acesso aos círculos políticos de seu pai. Eu a tornaria senhora da fazenda Horizontes. Um suspiro escapou de seus lábios. Percebi tarde demais que ela não se importava com a terra, com o legado. Para ela, tudo se resumia a status e poder. Helena absorveu aquela informação, vendo Breno sob uma nova luz. Não apenas como o fazendeiro pragmático que aceitara um casamento arranjado, mas como um homem que já havia sido ferido por alguém que não compartilhava seus valores mais profundos. E quanto à informação sobre o banco, perguntou voltando ao assunto prático. É verdade ou apenas uma isca? Um sorriso surpresa surgiu no rosto de Breno. Você já está pensando como uma verdadeira fazendeira, comentou com admiração. Provavelmente um pouco dos dois. Ligarei para alguns contatos amanhã para verificar. Ele fez uma pausa, seus olhos estudando o rosto dela com uma intensidade nova. Helena, o que você disse a ela sobre ser uma Valen? A frase ficou suspensa entre eles, carregada de perguntas não formuladas. Eu sou uma Valen, respondeu Helena com simplicidade. Não apenas pelo nome ou pelo contrato que assinamos, mas porque escolhi ser. Porque escolhi estar aqui com você, construindo algo que nenhum de nós planejou no início. As palavras saíram naturalmente, sem o embaraço que teriam causado meses atrás. Breno a fitou por um longo momento, como se visse algo novo e precioso que estivera diante dele o tempo todo. Então, num gesto que surpreendeu a ambos, estendeu a mão e tocou o rosto dela com uma ternura que nunca havia demonstrado antes. Eu também escolho isso, Helena, disse ele, sua voz baixa e intensa. Escolho você. Escolho nossa família. Não por obrigação ou tradição, mas porque quero. O momento foi interrompido por um movimento forte do bebê, como se a criança quisesse participar daquela declaração. Helena riu, pegando a mão de Breno e guiando-a para sua barriga. Parece que alguém concorda, brincou, lágrimas de emoção brilhando em seus olhos. Breno sorriu, um sorriso pleno, sem reservas, que transformava completamente seu rosto austero. E naquele instante, sob o teto centenário da fazenda Horizontes, entre os ecos de gerações de Valen que haviam vivido por dever e tradição, nasceu algo radicalmente novo. Um amor verdadeiro, escolhido conscientemente, mais forte que qualquer contrato ou conveniência. Dezembro chegou à fazenda Horizontes, trazendo consigo o calor úmido típico do verão mineiro e a promessa de transformações ainda mais profundas. Helena, agora no final do 8º mês de gravidez, movia-se com a dignidade serena de quem carrega não apenas uma nova vida, mas também uma nova versão de si mesma. O quarto do bebê estava pronto, um espaço que harmonizava a tradição dos Valen com toques pessoais que Helena havia acrescentado. O antigo berço de madeira escura ocupava o centro do cômodo, restaurado e polido até brilhar, agora com um dossel de tecido claro que suavizava sua aparência austera. Nas paredes, em vez dos retratos formais dos antepassados que decoravam o resto da casa, Helena havia insistido em pinturas de paisagens brasileiras, os cafezais ao amanhecer, a Mata Atlântica com sua diversidade exuberante, o céu estrelado sobre o campo. Quero que nosso filho ou filha conheça a beleza da terra que um dia será sua, explicara a Breno quando escolhiam a decoração. Não apenas o peso da responsabilidade, mas também o amor pelo que protegerá. Breno, para surpresa de todos, não apenas concordara como também contribuíra com uma adição inesperada. Uma pequena prateleira com livros infantis que ele mesmo havia selecionado, incluindo alguns que foram seus na infância. Minha mãe lia para mim todas as noites, revelara ele em um daqueles momentos de vulnerabilidade que se tornavam cada vez mais frequentes, mesmo quando meu pai insistia que já era grande demais para tolices. Foi o único momento em que a vi desafiá-lo abertamente. A preparação para a chegada do bebê coincidiu com os preparativos para o Natal, o primeiro que Helena passaria na fazenda e o primeiro em muitos anos que não seria uma ocasião meramente formal para Breno. Conforme prometido,
Os pais de Helena haviam sido convidados junto com seu irmão mais novo, Gabriel, que estudava agronomia em Viçosa. A perspectiva de reunir as duas famílias, tão diferentes em história e posição social, trazia uma ansiedade silenciosa que pairava sob a superfície dos dias cada vez mais quentes. "E se meus pais não se sentirem à vontade aqui?", confessou Helena a Breno uma noite enquanto observavam o céu estrelado da varanda, um hábito que haviam desenvolvido nas últimas semanas. A casa grande é tão imponente, tão diferente do que eles estão acostumados. Breno tomou sua mão entre as dele, um gesto que agora parecia natural, quando meses antes teria sido impensável. "Sua família será bem-vinda aqui, Helena", respondeu com firmeza. "Esta é sua casa agora, o que significa que também é a casa deles." Fez uma pausa, seus olhos refletindo o brilho das estrelas. "Além disso, tenho muito a agradecer a seu pai." Helena o encarou, surpresa. Agradecer? Ele criou a mulher que está transformando não apenas esta fazenda, mas também seu dono, respondeu Breno, a voz baixa carregada de uma emoção que já não tentava esconder. "Um homem assim merece meu respeito, independentemente do tamanho de suas terras." As palavras, simples mas profundas, envolveram Helena como um abraço. Onde antes havia um acordo comercial, agora existia uma ponte entre mundos, construída pelo respeito mútuo e cada vez mais inegavelmente pelo amor. A chegada da família Orion à fazenda, 3 dias antes do Natal, foi um momento carregado de emoções contraditórias. Seu João, pai de Helena, olhava ao redor com uma mistura de admiração e desconforto, enquanto Breno pessoalmente conduzia o carro que os trouxera da estação de trem. Dona Teresa mal conseguia disfarçar as lágrimas ao ver a filha, tão transformada pela gravidez avançada e por uma nova confiança que emanava dela como luz. Gabriel, aos 20 anos, observava tudo com olhos ávidos de estudante de agronomia, claramente impressionado com a magnitude da operação agrícola que via ao seu redor. O primeiro jantar juntos poderia ter sido um desastre de silêncios constrangedores e formalidades vazias. Em vez disso, para surpresa e alívio de Helena, tornou-se o início de uma aproximação genuína entre as famílias. Breno, revelando um lado que poucos conheciam, mostrou-se um anfitrião atencioso, interessado genuinamente nas histórias que seu João contava sobre técnicas de plantio aprendidas com gerações de pequenos agricultores. "Seu conhecimento é valioso", comentou Breno em determinado momento, quando o pai de Helena explicava como previa mudanças climáticas, observando o comportamento de certos insetos. "Nossos engenheiros agrônomos, com seus equipamentos caros, muitas vezes perdem essa sabedoria que vem da observação direta da terra." O elogio sincero fez com que seu João se endireitasse na cadeira, um brilho de orgulho em seus olhos cansados de décadas de trabalho árduo. Helena observava a interação com o coração transbordando, sentindo que os mundos que compunham sua vida começavam finalmente a se alinhar. "Você tem um bom homem, filha", sussurrou Dona Teresa mais tarde, quando as mulheres se retiraram para a sala de estar, enquanto os homens discutiam planos para uma visita aos cafezais no dia seguinte. Diferente do que imaginávamos, Helena sorriu acariciando a barriga proeminente. "Ele é, mãe, mais do que qualquer um de nós poderia prever." "E ele a ama", afirmou a mulher mais velha, com a certeza de quem passara a vida observando as complexidades do coração humano. "Não é apenas o bebê, embora isso tenha aberto a porta. É você, Helena, a forma como ele a olha quando pensa que ninguém está vendo." Helena sentiu o rosto aquecer. "Nós estamos aprendendo a nos conhecer." Dona Teresa riu suavemente. "É assim que os melhores amores começam, filha. Não com fogos de artifício, mas com o reconhecimento lento e profundo de uma alma pela outra." As palavras de sua mãe ficaram com Helena pelo resto da noite, ecoando em sua mente, enquanto observava Breno interagindo com sua família, não como o fazendeiro intimidador cumprindo um papel social, mas como um homem genuinamente interessado em conhecer as pessoas que haviam moldado a mulher que carregava seu filho. Na manhã seguinte, enquanto os homens percorriam a fazenda,
Helena encontrou sua mãe na cozinha, conversando animadamente com Carmen sobre receitas tradicionais mineiras. A cena, duas mulheres de mundos tão diferentes encontrando um terreno comum através de conhecimentos compartilhados, tocou algo profundo em Helena. Era um microcosmo do que estava acontecendo em escala maior, a integração de vidas e histórias, antes separadas por abismos sociais e econômicos. Sua mãe é uma mulher notável, comentou Carmen mais tarde quando estavam sozinhas. Agora entendo de onde vem sua força, dona Helena. O comentário, vindo da governanta que inicialmente a recebera com reserva formal, confirmava o que Helena já sentia. Seu lugar na fazenda Horizontes não era mais o de uma intrusa, mas de alguém que pertencia genuinamente àquele espaço. A véspera de Natal chegou com uma chuva suave que refrescava o ar quente de dezembro. A casa grande havia sido decorada com simplicidade elegante, guirlandas de folhagens nativas, velas em castiçais de prata que pertenciam à família Valen há gerações, e uma árvore modesta, mas lindamente ornamentada no centro da sala principal. Foi durante os preparativos finais para a ceia que Helena sentiu a primeira contração. A princípio, ignorou a sensação, atribuindo-a ao cansaço ou a um movimento mais brusco do bebê. Mas quando a dor retornou, mais intensa, meia hora depois, seus olhos encontraram os de sua mãe do outro lado da sala. Dona Teresa, com a intuição aguçada de quem já assistira a muitos nascimentos, imediatamente percebeu o que estava acontecendo. É hora de chamar o médico, disse calmamente, aproximando-se da filha. Este bebê quer nascer no Natal. A notícia espalhou-se rapidamente pela casa grande. Breno, que conversava com seu João e Gabriel na biblioteca, empalideceu visivelmente quando Carmen entrou apressada para informá-los. Em questões de minutos, transformou-se. O fazendeiro sempre controlado deu lugar a um homem tomado pela ansiedade e pela preocupação. Mas faltam 2 semanas, repetia ele, enquanto Helena era conduzida para o quarto principal. Dr. Paulo disse que seria em janeiro. Os bebês têm seu próprio calendário, respondeu Dona Teresa com a sabedoria da experiência. E este parece determinado a ser um presente de Natal. As horas seguintes transcorreram em uma névoa de dor e espera. Dr. Paulo chegou rapidamente, trazido por um dos funcionários da fazenda que Breno enviara à cidade. O médico, após examinar Helena, confirmou que o trabalho de parto havia começado, mas que provavelmente ainda demoraria algumas horas. Primeiro filho, explicou ele com um sorriso tranquilizador. Eles geralmente tomam seu tempo. Breno, contra todas as convenções da época, que ditavam que homens deviam esperar longe do quarto durante o parto, recusou-se a deixar o lado de Helena. Meu lugar é aqui, declarou firmemente quando o Dr. Paulo sugeriu que ele aguardasse na biblioteca. A menos que Helena prefira que eu saia. Helena, entre contrações cada vez mais frequentes, apertou sua mão com força. Fique, pediu simplesmente, e assim ele ficou, testemunhando cada momento da batalha que Helena travava para trazer seu filho ao mundo. Viu-a suportar dores que o fizeram sentir-se impotente e admirado ao mesmo tempo. Ouviu-a emitir sons que nunca imaginara que sairiam daquela mulher normalmente tão contida. Segurou sua mão quando ela precisou de força e acariciou seus cabelos quando precisou de conforto. Foi pouco depois da meia-noite, quando os primeiros minutos do dia de Natal começavam a se desenrolar, que o choro forte de um recém-nascido ecoou pelos corredores da casa grande. Uma menina, anunciou Dr. Paulo, erguendo o pequeno corpo vermelho e indignado. Uma Valen saudável e com bons pulmões. Breno, que momentos antes havia sentido o mundo inteiro reduzir-se ao esforço de Helena e sua própria impotência diante daquele processo, agora sentia-o expandir-se infinitamente ao olhar para o pequeno ser que era parte dele e parte da mulher que surpreendera todos, inclusive a si mesma, com sua força. Kiara, murmurou Helena quando a bebê foi colocada em seus braços, o rosto exausto mas radiante. Kiara Orion Valen. O nome, que homenageava tanto a avó de Helena quanto a mãe de Breno, selava simbolicamente a união das duas famílias, não apenas no papel, mas no sangue e no amor.
Breno observou sua esposa e filha, uma emoção avassaladora tomando conta dele. Onde antes vira apenas uma jovem tímida imposta por um acordo comercial, agora via uma mulher cuja força e dignidade o haviam transformado profundamente. E onde antes vira um herdeiro necessário para a continuidade do nome Valen, agora via sua filha, um ser único e precioso que merecia mais do que apenas tradição e expectativas. Ela é perfeita, disse ele, a voz embargada por um sentimento que nunca havia permitido a si mesmo experimentar plenamente. E você, Helena, você é extraordinária. Com cuidado reverente, estendeu a mão para tocar o rosto minúsculo de Chiara, que se acalmara nos braços da mãe. Nunca imaginei que poderia sentir algo assim, confessou, as palavras saindo antes que pudesse contê-las. Este amor é aterrorizante em sua intensidade. Helena sorriu, reconhecendo a rara vulnerabilidade no homem que havia aprendido a amar. É assim que deve ser, respondeu suavemente. Assustador, mas também o motivo pelo qual estamos aqui. As portas do quarto se abriram, e a família de Helena entrou silenciosamente, rostos ansiosos e emocionados, observando o pequeno milagre que havia chegado à fazenda Horizontes. Dona Teresa não conseguiu conter as lágrimas ao ver a neta. Seu João permaneceu a uma distância respeitosa, mas seus olhos brilhavam de orgulho. Gabriel, o jovem tio, observava tudo com espanto reverente. Venham conhecer Chiara, convidou. Helena, sua voz cansada, mas feliz. A cena que se seguiu, a pequena família Orion reunindo-se em torno da cama onde repousavam mãe e filha, enquanto Breno permanecia ao lado, uma mão protetora no ombro de Helena, representava uma transformação, completa do que todos haviam imaginado quando aquele casamento fora arranjado menos de um ano antes. Do lado de fora, a chuva havia cessado, e as primeiras luzes da manhã de Natal começavam a dourar os cafezais que se estendiam até onde a vista alcançava. A fazenda Horizontes, que por gerações fora governada por tradições rígidas e expectativas inflexíveis, agora abrigava algo novo e revolucionário. Uma família unida não por obrigação ou conveniência, mas por escolha e afeto verdadeiro. Nas semanas que se seguiram, a notícia do nascimento de Chiara espalhou-se pelo vilarejo, transformando a narrativa que havia cercado Helena desde o início. Onde antes havia rumores maldosos sobre uma jovem oportunista, agora havia histórias sobre como ela enfrentara o parto com dignidade impressionante, sobre como Breno Valen, o homem que todos julgavam incapaz de demonstrar emoções, havia permanecido ao lado da esposa durante todo o processo, desafiando convenções. A pequena Chiara tornou-se o centro do universo na casa grande. Breno surpreendeu a todos, especialmente a si mesmo, com sua dedicação paterna. Nos momentos em que não estava nos cafezais, podia ser encontrado no quarto do bebê, observando fascinado cada movimento da filha ou carregando-a pelos corredores da casa, mostrando-lhe retratos de antepassados e contando histórias sobre a terra que um dia seria dela. Você será livre para escolher seu próprio caminho. Helena o ouviu murmurar uma noite, quando pensava que estavam sozinhos. Não carregará o peso que carreguei. Esta terra será sua herança, não sua prisão. As palavras tocaram Helena, profundamente, revelando quanto Breno havia mudado, não apenas em relação a ela, mas em sua visão do próprio legado. Uma tarde, quase um mês após o nascimento de Chiara, Helena encontrou Breno no escritório, concentrado em documentos legais. O que é isso? Perguntou curiosa enquanto se aproximava com a bebê adormecida nos braços. Breno ergueu. Os olhos, um sorriso suavizando instantaneamente suas feições ao ver as duas. Estou reescrevendo meu testamento, explicou, e também reformulando a estrutura de propriedade da fazenda. Helena o encarou, surpresa. Como assim? Estou criando uma estrutura que inclui sua família, explicou ele. As terras dos Orion serão devolvidas a seu pai, livres de quaisquer dívidas, e estou estabelecendo um fundo para que seu irmão Gabriel possa implementar projetos de agricultura sustentável quando concluir seus estudos. A surpresa deixou Helena momentaneamente sem palavras. Por quê? Conseguiu finalmente perguntar.
Breno levantou-se, aproximando-se para tocar o rosto adormecido de Kiara com reverência. Porque entendi algo que nenhum Valen antes de mim parece ter compreendido, respondeu ele, seus olhos encontrando os de Helena com uma intensidade que ainda a fazia perder o fôlego. A verdadeira riqueza não está nas terras ou no nome, mas nas pessoas que amamos. Sua família agora é minha família, Helena, e quero construir algo que honre ambos os legados. Ergueu a mão para tocar o rosto dela com a mesma delicadeza com que tocara o da filha. Principalmente, quero construir algo digno do amor que você me ensinou a sentir, algo que começou como um acordo, mas floresceu em terreno que eu julgava árido demais para qualquer coisa genuína crescer. Helena sentiu lágrimas quentes formarem-se em seus olhos. Eu te amo, Breno Valen, disse simplesmente, as palavras que nunca haviam sido explicitamente pronunciadas, embora tivessem se tornado cada vez mais evidentes em cada gesto, em cada olhar. E isso me assusta tanto quanto a você. Breno sorriu, um sorriso pleno, sem reservas, que ainda era raro, mas cada vez mais frequente. Então enfrentaremos esse medo juntos, respondeu, inclinando-se para beijá-la suavemente. Como enfrentamos tudo o mais. Entre eles, Kiara suspirou em seu sono, alheia ao momento significativo que testemunhava, o momento em que um acordo formal finalmente dava lugar, aberta e completamente, a uma declaração de amor verdadeiro. Do lado de fora, os cafezais estendiam-se sob o sol do verão mineiro. Suas folhas brilhantes, prometendo uma colheita abundante nos meses seguintes. E dentro da casa grande, cujas paredes haviam testemunhado gerações de Valen vivendo por dever e tradição, uma nova história começava, uma história fundamentada não em obrigações ou convenções sociais, mas na descoberta surpreendente de que o amor pode florescer nos lugares mais inesperados, transformando acordos em promessas e transformando duas pessoas que mal se conheciam em parceiros que escolhiam todos os dias construir algo maior do que qualquer um deles poderia ter imaginado sozinho. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada de Helena e Breno tenha tocado seus corações. Para embarcar em mais aventuras emocionantes como esta, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes. Encontrem-na clicando no link à esquerda. Se esta narrativa despertou emoções em vocês, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar seu like no vídeo. Diariamente, trazemos histórias únicas que exploram a complexidade dos sentimentos humanos e a beleza dos relacionamentos que desafiam expectativas. Não percam nossos próximos conteúdos que prometem emocionar tanto quanto esta história. Estamos ansiosos para ler seus comentários e saber o que mais tocou vocês nesta jornada de transformação e amor.